Seja muito bem-vindo de volta. Se estiveste comigo no primeiro dia, já viste a tempestade toda. Viste com números para onde é que o teu dinheiro foge e percebeste uma coisa que talvez nunca ninguém te tenha dito de frente. Faças o que tu fizeres, o mês acaba sempre da mesma maneira, ou seja, a zero. E que a culpa disso não é só tua, porque tens o país inteiro a remar contra ti. Se não estiveste nessa aula, não faz mal nenhum, hoje tu vais conseguir acompanhar perfeitamente. Mas guarda a nota, depois vai ver a primeira porque é a base de tudo o que vem a seguir e a base da minha metodologia. No dia 20, eu deixei-te uma promessa. Disse-te que na primeira aula te mostrava o problema, a tempestade, e que aqui te ia dar o guarda-chuva. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Chega de olhar para o problema, hoje nós vamos colocar as mãos na massa. E eu vou ser muito concreto contigo, porque a verdade é que eu não gosto nada de andar às voltas. No fim desta aula tu vais ter 3 técnicas. 3, não 20, nem sequer uma folha de Excel complicada que ninguém percebe. São 3 técnicas simples para fazeres com que o dinheiro dure até ao fim do mês e ainda sobre. E um ponto muito importante, isto não é teoria que eu li num livro qualquer. É o mesmo método que eu uso quando me sento com uma pessoa numa consultoria de poupança. A única diferença é que hoje dou completamente de graça. E repara bem na promessa porque é a sério. E tu vais-me poder cobrar isto sem qualquer tipo de problema no fim. Com estas 3 técnicas vais conseguir colocar pelo menos 100 euros de volta no teu bolso já no próximo mês. Sem ganhares mais um cêntimo, sem um segundo emprego, sem venderes rigorosamente nada e sem passares fome. Simplesmente a mudar a forma como o teu dinheiro se mexe. Por isso fica aqui comigo até ao fim e fica mesmo porque no final eu não quero que saias simplesmente com uma teoria bonita. Quero que saias daqui com o teu orçamento montado a funcionar e com mais dinheiro no bolso. Antes de irmos às técnicas, deixa-me colocar-te um número na tua cabeça. E é um número diferente dos de ontem, porque este eu quero que te fique a martelar. Ao longo da tua vida a trabalhar, vai passar pela tua conta mais de meio milhão de euros. Meio milhão. Faz a conta comigo porque é muito simples. Pega num ordenado à volta de 1000 euros e multiplica por 14 meses. Multiplica por 40 anos de trabalho. Dá mais de 500 mil euros. Agora para um segundo e pensa nisto a sério, porque nós nunca paramos para pensar nisto. Meio milhão de euros vai-te passar pelas mãos ao longo da tua vida. E a pergunta que quero que te faças é só uma. De tudo isso, quanto é que vai ficar contigo? Porque para a maioria das pessoas, a resposta honesta é quase nada. Aquele meio milhão que entra volta a sair quase todo, mês após mês, arrastado por aquelas forças que nós vimos ontem. A casa, os preços, os impostos, a vida. E aqui está o clique que eu quero que tu faças hoje. O problema nunca foi o dinheiro a entrar. Tu ganhas todos os meses. O problema é que não fica cá rigorosamente nada. E hoje não vai ser sobre tu ganhares mais, é sobre uma coisa muito mais simples e muito mais à tua mão. Garantir que desse rio de dinheiro que já te passa pelas mãos, uma parte fica agarrada a ti todos os meses sem exceção. E porquê que isto é urgente, perguntas tu? Porque tu não podes ficar à espera. A vida não te avisa simplesmente. O carro vai avariar. O frigorífico vai morrer-te numa sexta-feira à noite com o congelador cheio. Tens um dente que se parte ao fim de semana a comer broa. E a consulta da urgência são 200 euros. Isto não é azar, isto é simplesmente a vida a ser vida. Acontece a toda a gente, mais tarde ou mais cedo. A única coisa que tu não sabes é a data. Sabes que vem, mas não sabes quando. E agora repara numa coisa, porque isto é o coração de tudo. O mesmo imprevisto, exatamente a mesma conta de 600 euros, cai de duas maneiras completamente distintas na vida de duas pessoas. E a diferença não é o ordenado, é outra coisa. A pessoa que tem dinheiro de lado, o que é que faz? Paga. Resmungam um bocadinho, lá se vão uns 600 euros e segue a vida na mesma. No mês a seguir, já nem se lembra que isto aconteceu. A pessoa que não tem rigorosamente de lado, o que é que faz? Mete no cartão de crédito ou então pede emprestado a um familiar com aquela vergonha alheia. E aquela conta de 600 euros que para a outra pessoa foi só uma chatice, para esta transforma-se numa dívida que a vai consumir durante meses a pagar juros por cima. Consegues perceber aqui que o imprevisto foi exatamente igual para os dois, mas aquilo que mudou foi o fundo, ou seja, é ter ou não ter esse dinheiro guardado. E esse fundo é a primeira coisa concreta que te vou ensinar a construir ainda hoje. Mas para que possamos lá chegar, temos de dominar 3 técnicas por ordem e vamos a elas uma a uma. A primeira técnica é a menos sexy de todas, ninguém fica entusiasmado com ela. Mas presta bem atenção porque se saltares esta, todas as outras falham. Antes de guardares um único euro, trata da dívida cara. E eu vou-te explicar porquê com um número que não engana. Um cartão de crédito cobra-te à volta de 18% de juros por ano. Uma poupança das boas segura rende-te no máximo 3%. Olha bem para esta diferença, porque é aqui que muita gente acaba por cometer um erro. Imagina que tu tens 1000 euros.
Se tu colocares numa poupança a render, ao fim de um ano ganhaste uns 24 euros. Agora imagina esses mesmos 1000 euros de dívida no cartão. Ao fim de um ano, essa dívida tirou-te 180 euros só de juros. 24 euros que ganhas de um lado, 180 euros que perdes do outro. Não faz sentido nenhum, mas mesmo rigorosamente nenhum, tu andares todo contente a guardar dinheiro, que neste caso em específico está a render-te 24 euros, enquanto tu tens uma dívida que te está a sugar 180. É como estás a encher um balde com uma torneirinha em cima quando tens um rombo enorme no fundo. Por muito que tu enchas, aquilo nunca fica cheio. Por isso, o primeiro alvo do teu dinheiro é matar a dívida cara. É o passo número 1 e é absolutamente inegociável. Mas agora presta bem atenção, porque a verdade é que nem toda a dívida é igual e é aqui que a maioria das pessoas acaba por fazer asneira e eu não quero que tu cometas esse erro. O que eu te vou dizer agora é muito importante e por isso eu preciso que tu me ouças com atenção. Nem toda a dívida é má e há pessoas que se atrapalham todas por não perceberem de forma clara esta diferença. Primeiro tens de olhar para uma dívida de uma maneira muito concreta. Pagares uma dívida é, na prática, um investimento garantido. Porquê? Porque cada euro que tu abates àquela dívida deixa-te de cobrar juros. E esses juros que deixas de pagar são, no fundo, o teu retorno. É um retorno certo, sem rigorosamente risco nenhum e sem pagares impostos. Nenhum investimento no mundo te dá isso, um retorno garantido e limpo. Então a pergunta é só uma e é sempre a mesma. Esta dívida custa mais que o meu dinheiro me renderia se estivesse guardado em segurança? E há uma linha mais ou menos nos 4% que é aquilo que uma poupança segura te dá hoje em dia, como por exemplo uma conta remunerada. Por isso guarda bem esta linha. 4%. Tudo o que estiver acima dessa linha, tu matas primeiro sem pensar sequer duas vezes. O cartão de crédito com 16 a 20% é o pior de todos. É o inimigo público número 1. O crédito pessoal à volta dos 12% vem logo a seguir. Depois o crédito do carro com 8%, tudo isto sangra muito mais depressa do que qualquer poupança te rende. Por isso, é o primeiro a cair da dívida mais cara para a dívida mais barata. No caso do crédito de habitação, tu não precisas ter tanta pressa a pagar e eu vou-te explicar o porquê. Porque o teu dinheiro investido a longo prazo rende mais do que esses 3% que a casa te custa. Ou seja, neste caso em específico, pode ficar mais em conta tu investires do que propriamente amortizares a casa à pressa. Agora, se tu deves amortizar a casa ou investir esse dinheiro, isso é uma conta um bocadinho mais fina. Existe uma estratégia que junta as duas coisas e fica para a última aula, porque só faz sentido eu explicar isso quando falarmos de investir. Então, a regra 2 é clara: mata a dívida cara. A que está acima dos 4%, da mais cara para a menos cara. E deixa-me dizer-te uma última coisa muito importante. Antes de começares a atacar a dívida com tudo, guarda um mês de despesas de lado. Podes olhar para isso como um microfundo, uma espécie de colchão, para que ao primeiro susto não voltes a correr para o cartão de crédito e desfaças todo este trabalho que construíste ao longo do tempo. A segunda técnica é a mais importante de todas. Se desligares tudo e só levares uma coisa desta aula para a tua vida, leva esta. É que vira absolutamente tudo do avesso para o sentido positivo. Chama-se pagar-te a ti primeiro. E o que quer dizer é isto. Assim que o ordenado te cai na conta, ainda antes de pagares uma única conta, ainda antes de gastares um único cêntimo, tu vais separar logo uma parte para ti. Tiras a tua parte do bolo antes de tudo. A ordem passa a ser esta e decora bem. Entra o ordenado, tiras a tua fatia. Depois pagas as contas e só no fim é que gastas aquilo que resta. Parece uma coisa muito pequenina, uma parvoíce até, mas é literalmente a diferença entre uma pessoa que poupa alguma coisa na vida e uma pessoa que nunca, mas nunca consegue guardar rigorosamente nada. E já a seguir tu vais perceber exatamente porque é que isto é tão poderoso. Porque a maior parte das pessoas faz precisamente o oposto disto. Vive agarrado a uma frase que até soa extremamente responsável, muito de gente ajuizada, mas que é na verdade uma grande armadilha. Uma armadilha que te mantém bentezinho a vida inteira. A frase é esta, e eu aposto que tu já disseste: eu poupo o que sobrar ao fim do mês. E qual é o problema desta frase? O problema é que nunca sobra. Nunca. Repara na tua própria vida. Tu alguma vez, ao fim do mês, sobrou aquele dinheirinho que tu ias guardar? Quase nunca, não é? E não é a falta de vontade tua, não é tu ser estragado com o dinheiro, é simplesmente a forma como o cérebro humano funciona. Se o dinheiro está ali na conta, disponível à mão de semear, tu arranjas sempre maneira de o gastar. Aparece sempre mais uma coisa, mais um jantar, mais uma promoção, mais um eu mereço. Por isso, é que enquanto tu só guardares aquilo que sobra, tu vais guardar zero. Podes ter as melhores intenções do mundo, podes até ganhar mais, o resultado vai ser exatamente o mesmo, porque a ordem está errada desde a raiz. Guardar o que sobra é o mesmo que não guardar nada. Há uma solução tão simples para isto, que parece quase batota. A única coisa que tu tens que fazer é inverter a ordem.
Mais nada. Em vez de tu guardares aquilo que sobra depois de gastares, passas a gastar aquilo que sobra depois de guardares. Leis devagar novamente na cabeça porque parece igual, mas é exatamente o oposto. Pensa bem na diferença. Na ordem de sempre, a de toda a gente, o dinheiro vai primeiro para os gostos, depois para as contas e só no fim é que vai para poupar, ou seja, poupa zero. Na ordem certa, assim que o ordenado cai, guardas logo a tua parte para o lado, depois pagas as contas e vives então com o que fica. É exatamente a mesma dívida, o mesmo ordenado, os mesmos gastos, a mesma pessoa. A única coisa que muda é a ordem pela qual as coisas acontecem. Mas essa ordem muda absolutamente tudo. Quem se paga a si primeiro, sobra sempre alguma coisa, nem que seja pouco. Quem se paga a si em último, não vai sobrar nunca nada. Guarda esta frase porque é o coração desta aula toda. Primeiro pagas-te a ti, vives com o que sobra. E agora tu estás a pensar, e com razão. Está bem, Rafa, eu percebi, mas quanto é que eu guardo? Qual é que é a fatia certa então para eu tirar? Há uma regra muito simples para tu não andares perdido e chama-se 20, 50, 30. É assim, de cada 100 euros que te entram, 20 saem logo primeiro para ti, para a tua poupança e para o teu futuro. 50 vão para aquilo que é essencial, que tu não podes deixar mesmo de pagar: a casa, a comida, as contas, o transporte. E os outros 30 vão para a tua vida, para os teus gostos, para tu viveres. Vou repetir: 20, 50, 30. Mas agora deixa-me ser muito honesto contigo, olhos nos olhos, porque odeio quando os gurus dão regrinhas que não batem certo com a vida real. Em Portugal, esta regra é difícil de cumprir à risca. Com as rendas e as prestações da casa como estão hoje, o essencial da maioria das pessoas não pesa 50%, pesa 60%, 70%, e olha que muitas vezes ainda mais. A regra é apenas um alvo para onde tu apontas, não deve ser uma prisão que te obriga. Ou seja, se tu só consegues guardar 5% inicialmente, começas nos 5%. O que importa, mais do que tudo, mais do que o número, é o hábito que tu crias. É criares o gesto de pagar sempre a ti primeiro. Há uma coisa que não deve mudar nunca, seja qual for a percentagem que tu consegues poupar, seja 5, 10 ou 20%. A tua fatia tem que sair sempre primeiro, no dia do ordenado, antes de tudo, nunca, mas mesmo nunca em último. Só que é um obstáculo antes de tu conseguires separar essa fatia, seja ela de 20 ou de 5%. E o obstáculo é este: para tu conseguires guardar uma parte, tens primeiro de saber exatamente ao certo para onde é que o teu dinheiro está a ir todos os meses. Então deixa-me fazer-te a pergunta e responde-me com honestidade. Para onde foi o teu ordenado do mês passado? E eu peço-te que tu não me digas mais ou menos, eu quero que tu me digas linha a linha. Achas que me consegues dizer? A esmagadora maioria das pessoas não consegue. E não é por serem descuidadas ou desligadas, é sim porque o dinheiro, quando não está à vista, escapa sozinho por 1000 buraquinhos que ninguém soma. Um café aqui, uma subscrição ali, um takeaway porque estavas cansada e ao fim do mês desapareceu e tu ficas com aquela cara de: mas para onde é que isto foi? Há um dado que mostra muito bem o tamanho deste problema. Uma em cada 4 famílias em Portugal gasta mais do que aquilo que recebe. Uma em 4. E entre as pessoas que ganham menos, sabes quanto é que é? São quase 6 em cada 10. Ou seja, gente que todos os meses gasta mais do que ganha e muitas vezes nem se apercebe porque vai tapando os buracos com crédito. E a conclusão óbvia é impossível tu guardares uma parte de dinheiro que tu não sabes para onde anda. É impossível. Por isso, o primeiro passo prático é tu pôres de forma muito clara tudo à frente dos teus olhos, num sítio só. A isto chamamos de orçamento. E eu sei que a palavra assusta um bocadinho, mas podes ficar descansado porque é muito mais simples do que aquilo que tu estás a imaginar. Então, eu quero que tu esqueças as folhas de Excel com 50 colunas, porque isso é extremamente complicado e tu não vais conseguir manter de forma consistente. Um orçamento, no fundo, são só 4 caixas. E eu vou-te ajudar agora. A primeira caixa é aquela que entra, ou seja, o teu ordenado e qualquer extra que tu tenhas, um biscato, uma ajuda, um part-time, o que quer que seja. Este é o teu ponto de partida real e é o número verdadeiro com o qual tu trabalhas. A segunda caixa é o essencial, é aquilo que não podes deixar de pagar, aconteça o que acontecer. A renda ou a prestação da casa, a luz e a água, a comida no supermercado, o transporte, o trabalho, os seguros. As coisas que tu, se não pagares, a tua vida de certa forma para. A terceira caixa é o não essencial, ou seja, são os teus gostos, as tuas saídas, os jantares fora, as subscrições, o ginásio que vais 2 vezes por mês. Tudo isto é muito bom ter, ninguém te está a dizer para cortares a vida toda.
mas isto dá para mexer. E é quase sempre aqui, nesta terceira caixa, que está a fuga toda. A quarta caixa é o que fica para ti. Mas atenção, e aqui está a lição toda de hoje outra vez. Não é o que sobra no fim do mês, é o que tu decides e separas logo no início. É a caixa que tu enches primeiro. Estas 4 caixas parecem uma coisa de bebé, mas 9 em cada 10 pessoas nunca na vida somaram estes 4 números. Andam completamente às cegas a achar que sabem e não sabem. No dia em que tu finalmente vês estas 4 caixas escritas à tua frente, o dinheiro deixa de desaparecer simplesmente por magia. E eu vou-te provar isto agora com um casal a sério. Esta é a Rita e o Pedro. São um casal como há tantos por aí. Ganham juntos 2.400, mais ou menos 1.200 euros cada um. Ou seja, eles ganham dentro da média deste país. E mesmo assim vivem presos naquela frase que tu já disseste e que os teus amigos dizem. Mas nós não gastamos em nada de especial. Como é que no fim do mês não sobra rigorosamente nada? Então vamos ver o mês deles, linha a linha, devagar, e perceber onde é que o dinheiro some. A prestação da casa mais o condomínio, 670 euros. A luz, a água, o gás, 150 euros. As telecomunicações, net e telemóveis, mais 55. O supermercado, 480. O transporte, combustível e os seguros, mais 300. Os restaurantes, os cafés e os takeaways, daqueles dias em que ninguém tem paciência para cozinhar, 320 euros. As subscrições e o ginásio, mais 120. E depois, entre compras, roupa e os imprevistos do mês, mais 305 euros. Agora soma tudo isto. Dá, ao cêntimo, 2.400 euros. Ou seja, eles fecham o mês completamente a zero. E repara bem ali embaixo na linha da poupança. Está vermelho. 0 euros. Não sobrou rigorosamente nada para eles. O que eu quero que tu percebas aqui é que o dinheiro deles não desapareceu por magia. Não foi roubado. Ele simplesmente desvaneceu-se por linhas normais que ninguém se senta a somar. Nenhuma destas despesas é um autêntico disparate. O problema é o conjunto todo. E repara comigo, a poupança que ficou para o último lugar foi a que levou com o zero. É sempre assim quando se tenta poupar simplesmente aquilo que sobra. Agora presta muita atenção porque é aqui que tu vais ver a magia acontecer. O mesmo casal, a Rita e o Pedro, os mesmos 2.400 euros. Não vão ganhar nem mais um cêntimo, não vão arranjar nem um segundo emprego. Vamos aplicar apenas aquilo que tu já aprendeste hoje. A primeira coisa que eles vão fazer neste caso é pagar-se a si mesmo. Assim que o ordenado cai, logo no dia tiram 240 euros e mandam para uma conta separada, uma conta que nunca mais no mês vão conseguir ver. Está feito. Isto já está guardado, já não lhes passa pelas mãos. E depois cortam apenas aquilo que não necessitam de viver. Ou seja, aquilo que nem sequer vão sentir qualquer tipo de falta. Trocam a tarifa de luz, uma chamada, poupam 30 euros. Passam para uma operadora de telemóvel mais barata, poupam 25 euros. Cortam os restaurantes para metade, continuam a ir, mas metade das vezes e poupam 120 euros. Cortam 2 ou 3 subscrições que nem sequer usavam, mais 35 euros. E combinam boleias para o trabalho, mais 30 euros. O resultado qual é? Eles continuam a viver exatamente da mesma forma, continuam a jantar fora, continuam a ter os gostos deles, ninguém passou a comer pão com pão, o mesmo ordenado que dava 0 passou a dar 240 euros por mês. E tu sabes quanto é que isso é ao fim de um ano? São 2.880 euros. Sem tu ganhares mais nada, apenas a mudar a ordem e cortando as gorduras que não faziam qualquer tipo de falta à tua vida. Deixa-me mostrar-te isto de outra maneira, agora em percentagem, para tu conseguires ligar aos 20, 50, 30 de que falamos há bocadinho. Antes de arrumarem a casa, o dinheiro do casal estava assim. O essencial levava 69% do que ganhavam, o não essencial levava 31%. E a poupança, aquela fatia deles, era 0, ou seja, não existia. Depois de mexerem nas coisas, ficou exatamente assim. O essencial baixou um bocadinho para 65%, o não essencial baixou para 25% e nasceu uma fatia nova, 10% só para eles. Lembras-te da regra ideal? Eram 20% para ti. E eles ainda não chegaram lá, é verdade. Estão nos 10%. Mas repara no salto, foram de 0 a 10%. Fizeram metade do caminho até ao ideal sem ganhar sequer mais um único cêntimo. E repara noutra coisa que na minha ótica é bastante honesta. O essencial deles continua a pesar muito, 65%, porque em Portugal a casa e a comida pesam mesmo e não há volta a dar a isso. E a verdade é que isso não é problema nenhum. O que muda a vida deles é a fatia deles, ou seja, o isto é para nós,
que antes nem sequer existia no mapa, passou a existir. É neste momento exato que aquela regra deixa de ser a teoria da aula e passa a ser a vida deles. Agora vou-te dar um truque físico prático que faz com que tudo isto se aguente sozinho, sem tu teres de pensar e sem dependeres da tua boa vontade em cada dia. Porque decidir na cabeça não chega, a cabeça esquece e a cabeça cede. Considera isto que te vou dizer com muito cuidado. O dinheiro tem de estar separado a sério, senão mistura-se tudo na mesma conta e aquilo que acontece é que desaparece. E a forma de fazeres isto são 3 contas que eu te vou dar neste preciso momento. A primeira é a conta do dia a dia, ou seja, é onde vive o dinheiro de comer, de viver, dos gostos, e tem uma vantagem enorme. Quando essa conta esvazia, acabou, paraste. Ou seja, é o teu travão natural, o teu limite que está ali completamente à vista. Tu não vais andar a gastar às cegas porque tu vês o dinheiro a acabar. A segunda é a conta dos essenciais, ou seja, é de onde saem os débitos automáticos, aquela prestação da casa, a luz, os seguros. Deixas lá o valor certo todos os meses e não falha nenhuma conta. Não levas sustos, não pagas multas por atrasos. A terceira é a mais importante de todas, é o cofre. É uma segunda conta, de preferência noutro banco, para onde vai a tua fatia e de onde não sai o dinheiro. É a conta que te paga a ti e ao teu futuro. E deixa-me dar-te aqui uma pontinha. Se este cofre for uma conta remunerada, ele já começa a render sozinho. Mas disso falamos a sério na terceira aula. Agora dou-te o detalhe que muda o jogo todo. A transferência para o cofre é automática, ou seja, tu podes programar para o dia a seguir ao ordenado. Montas isto uma vez, uma única vez e nunca mais pensas no assunto. O dinheiro sai sozinho, sem tu decidires e sem teres de resistir à tentação. A verdade é que hoje em dia qualquer banco digital faz isto de forma completamente gratuita, em 5 minutos, enquanto tu estás no teu sofá ou telemóvel. Chegamos à terceira e última técnica e esta é aquela que te vai colocar dinheiro no bolso já hoje, porque é a mais imediata das três. Chama-se cortar o que foge e são duas coisas muito distintas. Por um lado, as despesas fixas, aquelas que tu pagas todos os meses no piloto automático e às quais já nem prestas atenção. Por outro lado, os pequenos gastos do dia a dia que nem somas e que parecem absolutamente inofensivos. O segredo é este: cada uma destas fugas parece uma coisa insignificante. São só 3 euros. São só 5 euros. Mas quando tu juntas todas e multiplicas por 12 meses, dá muito dinheiro. Dá para te assustares e bem, posso-te garantir. Então digo-te aqui o melhor e mais bonito de tudo. Tratas disto uma só vez e o dinheiro passa a ficar contigo todos os meses, sem mais esforço nenhum. Cortas uma vez, poupas para sempre. Vou dar-te 3 fugas nossas, bem portuguesas, que quase nunca ninguém soma e que ao fim de um ano valem uma pequena fortuna. A primeira é o jogo. E não estou a falar do viciado, estou a falar do normal, do dia-a-dia. Portugal é o país da Europa que mais gasta em raspadinhas. Sabes quanto? Quase 5 milhões de euros por dia. Por dia! Quem tem o hábito da raspadinha, aquela do café, aquela do hoje é o dia de sorte, deixa lá em média uns 450 euros por ano. Isto sem contar com as apostas online, onde os portugueses apostaram mais de 23 mil milhões de euros, única e exclusivamente no último ano. Entretanto, off-topic, eu estou à espera de quando é que vamos deixar de partilhar casinos, sejam eles legais ou ilegais, nas nossas televisões em horário nobre. A segunda são as comissões do banco. Esta é daquelas que mais me incomoda porque é dinheiro que tu dás e não recebes rigorosamente nada em troca. Muita gente paga entre 70 e 130 euros por ano só para ter a conta à ordem aberta. E agora o absurdo. Por lei existe uma conta de serviços mínimos que custa 4,38 euros por ano. Ou seja, há gente a pagar 10 e 20 vezes mais do que precisava sem sequer saber que essa conta existe. E a terceira, a comida que vai diretamente para o lixo. Cada português deita fora, em média, uns 350 euros por ano de comida que comprou e não chegou a comer. Aquela salada que apodreceu no frigorífico, o pão que ficou duro, o iogurte que passou do prazo, compraste, pagaste e foi diretamente para o caixote. É dinheiro diretamente para o lixo. Juntas estas 3 fugas e podem dar quase 1000 euros por ano a escorrer-te por entre os dedos sem tu dares conta. Agora vamos ser honestos, nem toda a gente tem estas 3, é evidente. Mas só a comida e o banco sozinhos já são uns 450 euros de volta. E tudo o que tu cortas aqui vai direito para o cofre, ou seja, para ti. Agora vamos à maior fatia de todas, aquela onde tu consegues mexer mesmo com as tuas mãos. O supermercado. Volto a lembrar-te do casal, a Rita e o Pedro, 480 euros por mês em compras. Agora multiplica isso por 12. São 5.760 euros
só em supermercado por ano. É muito dinheiro. E é aqui que tu pagas muito mais sem dares por isso. O mais importante que eu quero que tu percebas é isto, porque muda a maneira como fazes as compras a partir da manhã. O problema não é tanto o que tu compras, é a forma como tu compras. A fruta já às rodelas, a salada lavada dentro do saco, o peixe já em doses certinhas. Estás a pagar esse serviço caríssimo. Chegas a pagar 2, 3, 4 vezes mais por quilo só porque alguém cortou aquilo por ti. O segundo erro é ir às compras com fome e sem uma lista. Aí, meu amigo, o carrinho enche-se sozinho, totalmente no impulso. Aquela fome faz-te querer tudo e metade do que sai a mais no fim nem sequer estava nos teus planos, foi apenas o estômago a decidir por ti. A boa notícia é esta e é enorme. Se tu mexeres no supermercado só 15 a 20%, estás a falar de quase 1000 € por ano de volta ao teu bolso. E podes fazer isso mesmo já na próxima ida às compras, sem passares qualquer tipo de fome, e eu vou-te mostrar exatamente como. O primeiro passo para comprar bem é uma regra-mãe, uma regra que muda tudo, e é esta. Olha para o preço ao quilo, não para o preço da embalagem. Aquela etiqueta pequenina lá no canto que diz o preço por quilo, por litro e por unidade é a única que de facto te diz a verdade. É por aí que tu deves comparar, não pelo preço grande nem pela embalagem bonita cheia de cores. E tu vais ter muitas surpresas. Muitas vezes o pacote familiar, aquele grande, aquele que tu juras que é mais barato, é na verdade mais caro ao quilo do que o pequeno. E tu nunca reparaste porque tu nunca olhaste para a etiqueta certa. Segundo, compra inteiro. Um salmão inteiro, um frango inteiro, um queijo em peça, um fiambre para cortar em casa é muito mais barato por quilo do que comprado às fatias e em dosezinhas. Ou seja, custa-te 2 minutos a mais na cozinha e poupa-te uma pipa de massa ao fim do mês. Só para que tu tenhas noção, se tu comprares salmão inteiro vai-te custar à volta de 8, 9 € o quilo. Se tu comprares em lombos ou metades, já vai andar à volta dos 18 a 20 € o quilo. O frango, se tu comprares apenas peitos de frango, vai-te ficar à volta de 6,89 € o quilo. Se tu comprares um frango inteiro, vai-te custar 2,49 € o quilo. Há uma diferença mesmo muito significativa ao fim do mês. Terceiro, dá uma hipótese real à marca branca. Eu sei que existe aquele estigma, aquele preconceito, mas na maioria dos casos é exatamente o mesmo produto, feito na mesma fábrica e muitas vezes pela mesma marca famosa, só que com outro rótulo e mais barato. Aquilo que eu te aconselho é experimentares fazer um teste às cegas lá em casa e não notares a diferença. Vais ficar com a barata e ainda te rires. E eu posso te dizer que isso acontece aqui em casa inúmeras vezes com a minha mulher. E depois, ao básico, aquele que multiplica tudo o resto. Vai sempre com uma lista feita de casa, nunca vais com fome e senta-te à segunda-feira a decidir as refeições da semana. Só isto, com estes hábitos, muda por completo aquilo que sai do teu carrinho e aquilo que fica na tua conta. É muito mais no teu bolso. Agora eu vou-te dar um truque que quase ninguém usa a sério, mas que faz uma diferença brutal. Empilhares descontos uns em cima dos outros na mesma compra. Para bem, no Continente, se tu carregares todos os meses 100 € no saldo, tu vais receber 10% de desconto em todas as compras durante esse mês, diretamente no teu saldo de cartão Continente, para poderes resgatar. No caso do Pingo Doce, nas campanhas de poupança, uma compra de 100 € dá-te 30 € de volta. 30 € em 100 são 30%, ou seja, 15 em cartão para gastares na loja e 15 € em combustível na BP. Por cima de tudo isto, podes ainda juntar o cartão Poupa Mais, que te dá combustível pelas compras, o Mundo Galp com dezenas de cupons e ainda uma app de cashback que te devolve uma percentagem por cima de tudo o resto. Ou mesmo um cartão de cashback, por exemplo o CTLM Black, te dá 3% até um teto máximo de 120 €. Agora repara, sozinha, cada uma destas dicas parece uma coisa ridícula, uns centimozinhos, um ou outro euro, e a maioria das pessoas acaba por ignorar. Ah, mas não vale a pena. O segredo não é usar apenas um, é empilhá-los todos na mesma compra. Quando tu fazes isso, a mesma ida ao supermercado, exatamente os mesmos produtos, fica facilmente 10 a 20% mais barata. Isto feito todos os meses sem exceção, é dinheiro que estava ali à tua espera e que tu deixavas deliberadamente ficar em cima da mesa. Se tu fizeres isto, é mais dinheiro no teu bolso. E eu deixo-te ainda uma última dica de ouro, mas com muito cuidado, porque tenho uma regra que se a esqueceres estragas tudo e fazes exatamente o contrário daquilo que nós pretendemos aqui. O cartão Poupa Mais do Pingo Doce funciona por escalões. Dá-te 2 € em combustível por cada 40 € que tu compras. Segue a lógica. Uma compra de 100 € dá-te 4 € de saldo em combustível, mas uma compra de 120 € já te dá 6. Então o truque é este. Se tu já sabes que vais gastar 100 € esta semana e sabes que na semana a seguir vais precisar
precisar de mais coisas, junta tudo e fazes os 120 € de uma vez. Sobes de escalão e ganhas mais 2 € em combustível só por teres planeado e por teres juntado compras que ias fazer na mesma. Mas agora presta muita atenção, porque é aqui que a maioria das pessoas se engana e acaba por cometer alguns erros que não valem a pena. Isto apenas vale a pena se for comida e produtos que tu ias precisar de qualquer maneira. Se tu começas a encher o carrinho de tralha que não te faz falta nenhuma só para chegares ao escalão de ganhar mais 2 €, estás a gastar 20 € para receber 2. Isto é o contrário de poupar, é dar cabo de tudo. A regra de ouro é esta: tu só compras mais aquilo que tu já ias comprar mais à frente. Nunca, mas mesmo nunca, compres algo simplesmente para chegares ao número. É uma falsa sensação de poupança. E depois de toda esta poupança e antes de sonhares com o investimento, com o pôr o dinheiro a render, há uma base que tem de estar montada primeiro. Sem esta base, nada do resto aguenta e chama-se o fundo de emergência. É a primeira grande meta do teu cofre. Este fundo é aquilo que transforma um imprevisto, lembras-te dos 600 € do início, numa simples chatice em vez de uma catástrofe. É aquilo que te tira das garras do crédito e, acima de tudo, que te tira o medo que tens em ti. No fundo, é aquilo que te deixa dormir descansado à noite sem aquele aperto no peito de e se acontecer alguma coisa? Quanto é que precisas? Já tens aquele microfundo de um mês de que falamos lá atrás na dívida. Agora vais fazê-lo crescer com calma até teres 3 a 6 meses no mínimo das tuas despesas essenciais guardadas. Ou seja, se tu gastas 1000 por mês no essencial, o teu alvo são 3 a 6 mil euros. Parece muito, mas constrói-se aos poucos com a tua fatia mensal. Onde é que tu podes guardar isto? De preferência numa conta remunerada. A Trade Republic é um exemplo onde o teu dinheiro ainda vai rendendo qualquer coisa e tu podes tirá-lo a qualquer momento sem qualquer tipo de penalizações. Ou então tens sempre os certificados de aforro do Estado. Deixa-me ser muito claro para não haver qualquer tipo de confusões. Isto ainda não é investir. Isto é simplesmente tu a protegeres o teu dinheiro, a guardá-lo em segurança, a render o suficiente para não perder para a inflação. Investir a sério, pôr o dinheiro a crescer, é a conversa toda da próxima aula. E eu quero-te deixar aqui uma pergunta desconfortável para tu levares para casa. Se tu perdesses o teu ordenado amanhã, do nada, quantos meses é que a tua vida aguentava com o que tu tens de lado? Se a tua resposta honesta for menos de um mês, é a resposta da maioria das pessoas, então já sabes qual é a tua primeira missão. Cria o teu fundo de emergência e garanta a tua segurança. Vamos agora organizar tudo direitinho porque eu dei-te muita coisa e eu não quero que tu fiques com as peças espalhadas pelo chão. Então, vamos pôr tudo numa folha só, por ordem de cima para baixo. Passo 1. Tratas da dívida cara. Matas aquilo que te cobra 18% antes de guardares seja o que for. Tapas o buraco no fundo do balde. Passo 2. Pagas-te a ti primeiro. A tua fatia sai no dia do ordenado antes de tudo o resto, direta para o cofre. Esta é a técnica mais importante e que muda o rumo das coisas. Passo 3. Cortas o que foge. As despesas fixas no piloto automático e a fuga de todos os dias. O supermercado, as raspadinhas, o banco. Tudo isto também vai para o cofre. Feito isto, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo e são as 3 que interessam. O dinheiro começa a sobrar, esse dinheiro fica seguro e tu, sem dares por isso, crias o hábito de poupar. Muitos parabéns, acabaste de construir uma mentalidade nova. E é só a partir daqui, com esta base toda montada, com o fundo feito e o hábito criado, que faz sentido dar o passo seguinte, que é pôr esse dinheiro a render, a multiplicar-se. E esse passo, o de investir, é o tema da última aula. Repara bem na ordem. Primeiro a cabeça e a poupança. Só depois o investimento. Não há melhor conselho e mais honesto que eu te possa dar que aprenda a viver abaixo das tuas possibilidades, corta naquilo que não precisas e poupa antes de começares a gastar. Agora vamos fazer aquilo que quase nunca ninguém se dá o trabalho de fazer e vamos somar tudo. Vamos ver preto no branco quanto é que isto tudo dá junto. Vou pegar em cada coisa que apareceu hoje e pôr numa fatura, mas ao contrário. Uma fatura de dinheiro que volta para o teu bolso em vez de sair dele. A luz na tarifa certa e a telecom mais barata? 55 €. Os restaurantes cortados a metade, umas subscrições que já não usavas e as boleias para o trabalho? 185 €. O supermercado a comprar como deve ser? 80 €. A conta do banco trocada para serviços mínimos? 11 €. E a comida que deixaste de mandar para o lixo, mais 29 €. Agora soma isto tudo. Dá à volta 360 € por mês. E aqui deixa-me confessar-te uma coisa, olhos nos olhos. No primeiro slide de hoje eu prometi-te 100 € no bolso. E a verdade é que te menti. Somando tudo o que nós vimos hoje, não são 100 €, são mais 360 € por mês. Isto dá mais 4.300 € por ano. E antes que tu penses que isto é conversa de vendedor de banha da cobra,
Eu sei que nem toda a gente tem estas fugas ao mesmo tempo, é verdade. Umas terás, outras não. Mas mesmo que só consigas cortar metade disto, metade já são 180 € por mês, que é, repara, quase o dobro dos 100 que eu te tinha prometido lá no início. Ou seja, há muito mais dinheiro escondido na tua vida do que aquilo que tu imaginas. É só uma questão de saberes para onde é que ele vai. Mas eu agora tenho que ser 100% honesto contigo sobre uma coisa, senão estava a enganar-te e a fazer o mesmo que os outros. Poupar, guardar dinheiro, é só metade do caminho. Guardar é uma defesa, é extremamente importante porque é a base, mas é apenas a defesa, porque se esse dinheiro que tu guardas com tanto esforço ficar simplesmente parado numa conta à ordem a render zero, ele está a perder valor todos os anos. E isto não é uma opinião minha, é matemática pura e a inflação, como nós já percebemos, está a trabalhar contra ti. Olha bem para este número e deixa-o assentar. 100 € que tu tivesses guardado debaixo do colchão em 2021 valem hoje, no que tu consegues comprar com eles, uns 85 €. Ou seja, perderam quase 15% do valor. E porquê? Porque a inflação, sobretudo após 2022, quando disparou para quase 8%, corroeu-nos por dentro sem tu tocares no dinheiro. Ou seja, tu continuas com os 100 € na mão, mas compras muito menos coisas do que compravas há uns anos atrás. O dinheiro é exatamente o mesmo, o poder de compra é que encolheu. O pior de tudo é que nem os depósitos a prazo dos bancos te vão salvar disto, porque rendem em média menos do que a inflação. Ou seja, mesmo a poupar à moda antiga, no banco tu estás a perder devagarinho. E mesmo assim, os portugueses têm 144 mil milhões de euros parados em depósitos a prazo a derreter. Por isso, guarda muito bem esta ideia. Poupar protege, mas não chega. A poupança é a defesa que te trava da hemorragia, mas falta o ataque, que é pôr o dinheiro a trabalhar e a crescer mais depressa do que a inflação consome. Antes de fecharmos, porque eu não quero tirar o teu tempo em excesso, deixa-me derrubar apenas as 3 desculpas que te vão passar pela cabeça ao longo desta semana. Porque a verdade é que eu as conheço a todas, já as ouvi 1000 vezes e são elas que te vão fazer não começar. Vamos matá-las agora, uma a uma. A primeira desculpa: eu ganho pouco, isto não é para mim, isto é para quem tem dinheiro. Eu digo-te, é precisamente o contrário. Quem ganha pouco é quem mais precisa de método, não menos. Um rico, em certos momentos, pode dar-se ao luxo de ser desorganizado. Tem uma folga, tu não. E uma questão muito importante conectada a isto é que tu deves poupar em percentagem, não em valor absoluto. Ou seja, 10% de 900 € contam tanto na tua vida e no teu hábito como 10% de 3.000 € na vida de outro. A segunda desculpa é: eu começo quando ganhar mais, quando tiver aquele aumento. Não vais. Desculpa a franqueza, mas não vais. Já vimos na primeira aula que o gasto cresce sempre atrás do ordenado. É uma sombra. Ou seja, se tu ganhas mais, gastas mais também. E continua a não sobrar. Se tu não consegues poupar com aquilo que tu ganhas hoje, não vais poupar com mais dinheiro. Poupar é um hábito, não é um salário. A terceira desculpa: isto é muito complicado, não tenho cabeça para isto. Não, não é nada complicado, são apenas 4 caixas, uma transferência automática. Montas numa noite, no sofá, com o teu telemóvel na mão. O que é mesmo complicado e caro e estressante é continuares a vida toda sem isto e chegar ao dia 20 cheio de aflição. Nenhuma destas 3 desculpas é uma razão válida. São apenas um medo a arranjar desculpas com jeitinho. E o medo, meus caros e minhas caras, não paga contas. Agora deixa-me dizer-te uma coisa que é talvez a parte mais importante desta aula toda. Aquela que eu quero mesmo que fique contigo depois de desligares. Não é um truque, é simplesmente a base de tudo. Aquela pessoa que tu conheces que parece que poupa sem esforço, que tem sempre um dinheirinho de lado, não é mais forte do que tu. Não tem mais força de vontade. Não nasceu com um dom em específico. Ela simplesmente faz uma coisa. Montou um sistema e criou um hábito. E é o hábito que faz o trabalho, não é a vontade. Porque a força de vontade fica cansada. Ao fim de um dia mau, chateado, com os miúdos aos gritos, a tua vontade está pelas ruas da amargura. E é aí que tu gastas por impulso. É aí que tu dizes: hoje eu mereço. Mas a transferência automática para o cofre não teve um dia mau. Ela faz-se na mesma, faça chuva ou faça sol. Agora presta muita atenção a isto, porque é o verdadeiro motivo de termos feito tudo isto hoje por esta ordem. Este hábito não é só para guardares uns euros este mês, é o que te vai permitir lá mais para a frente aguentar a parte de investir, e eu vou-te dizer a verdade nua e crua. Imagina que amanhã te cai um extra no colo. Um prémio no trabalho, um subsídio maior, uma herança de um familiar ou, por exemplo, daqui a uns anos, os teus lucros dos primeiros investimentos. O que é que acontece à esmagadora maioria das pessoas? Gastam tudo. Assim que aparece dinheiro, a cabeça que não tem hábito nenhum encontra logo onde é que há de gastar.
o carro melhor, as férias melhores, o agora já posso, e o dinheiro desaparece à mesma velocidade com que chegou. É por isto, exatamente por isto, que tanta gente que ganha a lotaria está teso 3 ou 4 anos depois. Não foi falta de dinheiro, foi simplesmente a falta de hábito de poupança. E aqui está o porquê de investir, vir só depois, nunca antes. Ninguém, mas mesmo ninguém, aguenta 20 e 30 anos a investir com consistência se não tiver primeiro este hábito montado. Porque à primeira folga na conta, a primeira subida, quem não criou o hábito vai gastar e não vai guardar. Vai levantar o dinheiro que estava a render para comprar qualquer coisa e parte o efeito todo dos juros compostos. E pior ainda, ao primeiro susto no mercado, quando as coisas descem um bocadinho, vende tudo em pânico, ou seja, perde as duas pontas. O hábito de te pagares a ti primeiro é o que faz o dinheiro ficar quieto tempo suficiente para conseguir crescer. É a coisa mais aborrecida e menos gira do mundo, eu sei, mas é aquela que separa quem constrói alguma coisa de quem anda a vida toda a recomeçar do zero. Por isso não te falta propriamente disciplina, falta-te o hábito. E o hábito começa hoje, com estas 3 técnicas. Esta poupança não é o objetivo, é simplesmente o pilar. É ela que cria o dinheiro para investir e, mais importante ainda, é ela que te dá a cabeça para não deitares fora quando começares a crescer. Para mim é extremamente importante que tu não saias aqui apenas com teoria e que depois amanhã tu engolas tudo e não faças nada. Por isso eu quero que tu faças uma coisa concreta hoje, ainda antes de deitares. São 3 micropassos e não te levam mais de 20 minutos ao todo. Primeira, eu quero que tu escrevas as 4 caixinhas, ou seja, aquilo que entra, o essencial, o não essencial e o que fica para ti, numa folha de papel ou nas notas do telemóvel, tanto faz, o que te for mais fácil. 10 minutos e está feito, só de vez os números à tua frente, te garanto que já vais ter surpresa. Em segundo lugar, eu quero que tu abras o cofre, ou seja, a tua segunda conta. Se for num banco digital, é 100% gratuito e fazes tudo pelo telemóvel, sentado no sofá, em apenas 5 minutos. Em terceiro, e o mais importante, eu quero que tu agendes a tua transferência automática. Programa-a para o dia a seguir ao teu próximo ordenado e começa com o valor que der. Ouve bem, mesmo que sejam só 20 euros, não é o valor que importa neste momento, é o gesto. O tamanho cresce sozinho depois à medida que tu fores cortando os teus gastos. Faz isto hoje e amanhã tu já vais acordar com o dinheiro a mexer sozinho para o sítio certo sem tu pensares. Para o desafio ficar ainda mais palpável, escreve nos comentários quando tu tiveres tudo isto montado, porque quem escreve que fez, faz mesmo. É um compromisso. Tudo isto que nós falamos aqui, eu faço toda esta gestão através da minha app, que acaba por ser um centro financeiro a todos os níveis. E vou deixar também nos comentários um guia para que vocês fiquem com todas as informações e percebam como é que ela funciona. Eu acho que este tipo de soluções são bastante interessantes, acima de tudo para nós conseguirmos fazer uma gestão mais automatizada e mais célere no nosso dia a dia, porque nós não queremos perder grande tempo nisto. Nós queremos ter as coisas automatizadas de forma a conseguirmos cumprir estas metas que definimos previamente. E é aqui que eu fecho, mas com um bilhete para o último dia. Olha para trás, para o caminho que percorremos em conjunto, porque isto é o processo e é sempre por esta ordem. Primeiro trataste da dívida cara, começaste a pagar-te a ti primeiro, cortaste o que te fugia e estás a construir o teu fundo e, sobretudo, o hábito. Isto é defesa e é a parte que ninguém mostra nos vídeos bonitos do Instagram porque não é giro, nem dá likes, mas é exatamente aquilo que segura todo o resto. E só agora, já com esta base bem montada, é que faz sentido falarmos da outra metade. O ataque, ou seja, pegar no dinheiro que começa a sobrar e pô-lo a trabalhar, a render, a multiplicar sozinho ao longo dos anos. Porque, como viste, dinheiro parado perde para a inflação. Guardar protege-te, mas investir faz-te crescer. Repara bem, e volto ao que te disse há bocado, porque é a chave de tudo. Se tu saltasses este processo todo e fosses investir já amanhã, sem o hábito criado, ias durar muito pouco. À primeira subida na conta, gastavas o dinheiro. Ao primeiro susto no mercado, vendias tudo a chorar. Ias ser mais um a desistir a meio e a dizer que investir não é para mim. É precisamente por isso que fizemos as coisas pela ordem, com paciência. Primeiro a cabeça e o hábito. Agora sim o dinheiro a render. Agora estás pronto. E deixo-te um aviso sobre a parte de investir, porque é onde quase toda a gente se queima. Não vais fazer isto pela mão do balcão do banco. Aqueles produtos que te empurram estão cheios de comissões escondidas que te comem o retorno todo e enchem os bolsos deles. No último dia vou-te mostrar os 7 passos para investires bem aqui em Portugal, à nossa maneira, sem comissões a roubar. É a aula que muda mesmo o jogo e quem aparecer sai de lá a saber ao certo onde colocar o primeiro euro. Eu quero-te deixar aqui uma ideia final para tu levares contigo. Tu não precisas de ganhar mais para tu mudares a tua vida financeira. Precisas antes de dar uma ordem ao dinheiro que tu já ganhas.
logo no dia em que ele entra na conta, antes quer que ele possa escapar. Isto é demasiado simples para continuar por fazer, porque se resume a 4 caixas: a pagares-te a ti primeiro, a cortares os fixos e a guardares no cofre todos os meses. Sempre pela mesma ordem e não como um esforço pontual de um mês, mas sim como um hábito para a vida, de tal forma que se tu o fizeres durante apenas um ano, tu não vais reconhecer as tuas contas nem a maneira como passaste a olhar para o dinheiro. É esta base aborrecida e sem brilho, sem nada de espetacular, que te vai deixar aguentar o caminho todo, precisamente quando toda a gente atira a toalha ao chão. Aparece no último dia, sem falta, porque é lá que pegamos em todo este dinheiro que tu aprendeste a guardar e pomos finalmente a trabalhar por ti. Fica à tua espera.